te agradecemos mais uma vez por este culto, Senhor Deus, pela tua presença no nosso meio, e pedimos que o teu Espírito Santo nos revele a tua palavra, Senhor Deus, nos esclareça estes versículos, e tua seja, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviram, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Assente-se na presença do Senhor. Irmãos, talvez algum dia na tua vida alguém já ousou lançar uma palavra de maldição contra você. Alguém, às vezes por ignorância, às vezes até um pai ou uma mãe acaba lançando palavras de maldição sobre o filho. Às vezes até na brincadeira: seu burro, seu isso, seu capetinha. Tem mães que falam para a criancinha: seu safadinho, né? Irmãos, é maldição, é pura maldição. Quando um pai ou uma mãe fala uma coisa dessas para o seu filho, ele está lançando maldições. E nós aqui lemos a palavra de Deus, irmãos. Paulo, ele pregou em Corinto, e ali ele ministrava a palavra de Deus aos judeus, e opondo-se a eles, lançaram maldição contra a vida de Paulo. Irmãos, eles amaldiçoaram Paulo, eles ficaram com tanto ódio de Paulo, porque eles não entenderam a palavra, ou não quiseram entender a pregação de Paulo, porque Paulo ele pregava a cruz de Cristo, ele pregava arrependimento, ele pregava para que as pessoas se convertessem, e não para que as pessoas se sentissem felizes, não para que as pessoas se alegrassem. Ele pregava não para que as pessoas ficassem entusiasmadas na carne ou na alma. Ele pregava uma verdade, ele pregava a palavra de Deus, a cruz de Cristo, e aqueles que não entendiam esta mensagem levantaram-se contra a mensagem, levantaram-se contra Paulo, e eles chegaram a amaldiçoar Paulo. Irmãos, e a palavra de Deus, ela diz que Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Ou seja, irmãos, o nosso, digamos assim, dever é ensinar. Fale, o meu dever, como cristão, é ensinar a verdade. Agora, irmãos, nem todos vão receber a verdade. Tem pessoas que vão ouvir e vão ignorar. Tem aqueles que, além de ouvir e ignorar, vão nos amaldiçoar, vão rejeitar a palavra, mas vão rejeitar com força. Porque quando você fala a verdade, irmãos, é como se você acendesse um holofote sobre a vida da pessoa, e ela vai enxergar as suas falhas e os seus defeitos. E as pessoas não querem enxergar as suas falhas. As pessoas, elas procuram maquiar as suas falhas. Tanto é que a indústria de cosmético ganha bilhões de dólares, de euros, com o cosmético, com a
indústria do cosmético, porque mascara. A pessoa passa ali a maquiagem e realmente já viu a mudança. Tem alguns programas de TV e é até curioso, de transformação. Eles pegam uma pessoa da rua, às vezes um mendigo ou uma mendiga, e cortam o cabelo, fazem a barba. Se a mulher faz aquela maquiagem, coloca uma roupa, meu Deus, a mudança é demais. Só que, irmãos, lá dentro continua sendo mendigo. Lá dentro continua com aquela mentalidade. Certa vez um homem, ele pegou um porquinho que ele tinha, e ele falou: eu vou dar um jeito nesse porquinho aqui, ele é mal cheiroso, mas eu vou dar um banho nele, vou passar perfume nele, vou pôr uma fitinha no pescocinho dele, vou passar talquinho nele, e ele vai ficar cheiroso. Irmãos, tudo bem, ele deu banho no porquinho, ele passou perfume e tal, pôs fitinha. Daqui a pouco caiu uma chuva e ele foi inventar de colocar a cara para fora da janela e o porquinho no colo. Irmãos, o porquinho só fez voou. A primeira poça que ele encontrou, irmãos, ele começou a colar naquela lâmina. E logo, irmãos, o porquinho estava todo sujo novamente. Sabe por quê, irmãos? As pessoas, elas podem colocar maquiagem, mas quem muda o nosso interior é a palavra de Deus. Aleluia! Fale, quem me transforma? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, e eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra de Deus. E ele falou: olha, eu fico desobrigado do sangue de vocês, né? Eu não tenho mais culpa, de agora em diante irei para os gentios, ou seja, eu vou para aqueles que querem me ouvir, para aqueles que querem aceitar a palavra do Senhor. E diz a palavra, irmãos, que certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Diga aleluia. Aleluia. Irmãos, não se preocupe com o que falam de você. Pastor, estão me amaldiçoando. Pastor, estão falando mentiras ao meu respeito. Pastores estão me perseguindo. Irmãos, o que importa é o que Deus fala e o que Deus pensa de nós. Diga: o que importa não são o que as pessoas dizem, mas o que Deus diz de mim e diz para mim. Irmãos, o Senhor, ele se manifesta a Paulo em sonhos, né? Aliás, em visão. Mais do que um simples sonho, ele teve uma visão. Não tenha medo, continue falando, não fique calado, porque, irmãos, queiram ou não, as coisas do mundo querem nos atingir, elas querem nos colocar medo, e às vezes acontecem coisas tão terríveis que é impossível nós, como seres humanos, não ficarmos assustados. A gente não tem noção, irmãos, do nível de maldade do diabo e como ele pode usar as pessoas para tentar nos atingir com palavra de maldição, uma palavra falada com ódio, com raiva. Ela tem o mesmo poder, irmãos, de uma feitiçaria. É uma seta maligna, né, que é lançada contra as nossas vidas. E eu imagino, irmãos, aquele povo judeu, todos eles lançando palavras de maldição, maldição, maldição contra Paulo. Eu não sei o que eles diziam, mas eles diziam: você é maldito, você vai morrer, você vai adoecer, você não vai viver, você vai morrer. E eles amaldiçoando e amaldiçoando. E talvez, irmãos, por um momento, Paulo ele mexeu com ele. Mas diz a palavra, irmãos, que o Senhor apareceu para ele em visão. Diga glória a Deus. Fale: o meu Deus é socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação.
tribulação. Você pode aplaudir, exaltar, glorificar ao Senhor. Aleluia! Irmãos, e Deus revelou-se a Paulo, contra-atacando aquela palavra. Se o Senhor falou, não temas, é porque talvez um pouquinho de medo Paulo estava sentindo, ou ficou muito entristecido com aquelas palavras, mas logo o Senhor veio e falou para ele outra palavra, e disse: Paulo, eu estou com você. Irmãos, quantos aqui têm certeza que Deus é contigo? Diga glória a Deus. Mas eu tenho certeza que Deus é comigo. E fale, eu tenho certeza que ninguém vai me fazer mal. Ele disse: olha, ninguém vai me fazer mal ou feri-lo. E sabe por quê, irmãos? O Senhor falou: porque eu tenho muita gente nessa cidade. Irmãos, quando o Senhor disse, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, não quer dizer que Paulo não ia ter problemas. Irmãos, problemas e lutas vamos ter sempre. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas você sabe quando você é ferido? Sabe quando você é ferido? Quando você deixa a palavra entrar no teu coração. Quando você se ofende, aí você se fere. Jesus, irmãos, ele passou por tanta humilhação, tantas lutas e dificuldades, mas olha, irmãos, vou falar para você, ele não foi ferido. Sabe por quê? Porque nada do que fizeram para ele atingiu o coração dele e nada o fez pecar. Diga aleluia! Aleluia. Fala, eu só sou ferido quando o mal atinge o meu coração e eu peco. Ou seja, como? Amaldiçoando a pessoa também, falando da pessoa. A pessoa falou de você, você fala dela. Aí já era, irmãos. Aí você foi ferido. Aí você foi atingido. Sabe quando você é atingido, irmãos? Se uma pessoa bater no teu rosto, você não é atingido. Você é atingido se você bater no rosto dela de volta. Aí você foi atingido. Porque o ser atingido, irmãos, quando Deus fala ser atingido, afligido, sofrer, não é quando alguém nos faz mal, mas é quando a pessoa faz o mal para nós e nós queremos fazer o mal para ela. Aí nós fomos atingidos, aí o diabo nos pegou, irmãos. Aí ele não só feriu a carne, mas ele feriu a nossa alma. E o intuito dele é nos matar espiritualmente. Mas, irmãos, o Senhor, ele nos garante que nós não seremos atingidos. Diga glória a Deus. Você entendeu o que é não ser atingido? É você não pagar com a mesma moeda. Porque enquanto o inimigo, Jesus foi crucificado, mas não foi atingido. Mas não crucificaram a carne, irmãos, a carne foi atingida. A carne foi atingida pelos pregos. Mas Satanás não atingiu o Espírito de Jesus, porque ele morreu, mas ele não pecou. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, exalte ao Senhor. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, tem muita gente morrendo espiritualmente, e nós passamos pelas mesmas lutas, só que não nos atinge, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está edificado na fé, quem está fortalecido na fé, ela tem essa vantagem, ela é resistente. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quem anda no Espírito, irmãos, ele tem mais resistência. Ou ele passa muitas vezes por lutas maiores do que o ímpio, porém ele não é atingido, ele não é abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diga glória a Deus. Irmãos, e Paulo, ele tinha
tinha essa força, irmãos, porque ele tinha intimidade com Deus e ele ouvia a voz de Deus. Irmãos, Paulo ele sofreu naufrágio, Paulo foi preso, açoitado. Paulo ele passou por momentos terríveis, ele foi apedrejado, até a morte, ou quase até a morte, quando arrastaram ele para fora da cidade como morto. Porém, irmãos, ele se levantava e continuava pregando. Como que ele conseguia, irmãos, passar por tanto sofrimento, tanta luta, e de repente se levantar de um apedrejamento, de repente limpar o sangue, tomar um banho, e glória a Deus, aleluia, e de repente na outra cidade já está pregando de novo, irmãos? Como que ele conseguia? Irmãos, ele tinha intimidade com o Senhor, ele ouvia a voz de Deus. Irmãos, e quando nós ouvimos Deus, irmãos, você entra num estado de graça, porque quando Deus fala conosco, irmãos, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos queridos, nós somos fortalecidos, irmãos, de uma forma extraordinária. Quando o Senhor falou com Paulo, eu imagino, irmãos, que nada mais importava para ele, porque quando Deus fala, irmãos, acabou o problema. Paulo não se importava mais com a sua vida, porque ele se sentia amado, ele se sentia querido, ele se sentia verdadeiramente filho de Deus, e ele tinha forças para enfrentar toda e qualquer luta. Diga glória a Deus. Fale, eu só preciso ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, o que realmente nos sustenta é a palavra do Senhor. O Senhor, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga aleluia. Fale, eu vou viver da palavra que sai da boca de Deus. Viu, irmãos? Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou seja, ou da palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, quando Deus fala conosco, nós somos alimentados, nós nos fortalecemos, a nossa resistência aumenta, e aí, irmãos, pode acontecer o que for. Se estamos alimentados pela palavra de Deus, estamos fortalecidos, nós conseguiremos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Diga aleluia. Você quer ver, irmãos, o poder da palavra? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Aleluia. João capítulo 4, versículos 39 ao 42. João capítulo 4, versículos 39 ao 42. Diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Diga aleluia. Aleluia. Irmãos, quem era essa mulher? Essa mulher era a mulher samaritana, que Jesus conversou com ela na fonte de Jacó, no poço que Jacó havia cavado. E esta mulher, irmãos, ela era problemática, porque o próprio Jesus revelou a vida dela e falou: olha, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Então aquela mulher, irmãos, naquele tempo, uma situação dessa era terrível. Essa mulher era discriminada por tudo e todos. Mas Jesus falou: olha, você está acontecendo isso, isso e isso na sua vida.
Irmãos, e aquela mulher, ela entendeu que se tratava de um profeta que estava falando com ela. Ela ouviu a palavra. Antes disso, irmãos, ela já estava conversando com Jesus. E olha, irmãos, cada minuto, cada segundo que nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos transformados por dentro. Diga aleluia. Porque quando Jesus começou a conversar com a mulher, ela não queria dar nem um copo de água para Jesus. Jesus pediu água para ela, e ela falou: como sendo dos judeus, me pede de beber a mim, que sou samaritana, porque havia divisão religiosa entre os judeus e os samaritanos. Então, irmãos, a situação começou difícil. Veja que o relacionamento dela com Jesus começou muito difícil. Ela simplesmente deu um fora em Jesus, falou: não, eu não vou te dar água, e realmente não deu. A Bíblia não diz que ela... Mas Jesus continuou dialogando com ela, conversando com ela. E sabe o que aconteceu, irmãos? Por dentro ela estava sendo transformada. Diga glória a Deus. Fale: quando eu ouço o Senhor falar, algo acontece dentro de mim. Eu sou transformado. Isso, irmãos, toda vez. Não é uma ou outra vez. A Bíblia diz: a minha palavra não voltará vazia. Diga aleluia. Então, nesse exato momento, irmãos, a palavra de Deus está fazendo algo dentro de nós. Está nos transformando, está nos edificando. Irmãos, chegou um ponto que mesmo Jesus revelando a vida dela e os erros dela, ela não se ofendeu. Diga glória a Deus. Ela não se ofendeu, e ela continua ali conversando. Chegou um momento do diálogo, irmãos, que ela deixou o cântaro de água e correu na cidade anunciar que ela tinha conhecido alguém que tinha lhe dito toda a verdade sobre a sua vida. Agora, irmãos, todo mundo conhecia a história dela na cidade, que não era bonita aos olhos da religião. Amém, irmãos? Olha o que aconteceu dentro dessa mulher, irmãos. Aquela mulher que estava amargurada, que não queria dar água para Jesus beber, de repente, irmãos, deixa o cântaro de água, um jarro de água, e corre na cidade anunciar que ela conheceu um profeta. E falou: será que este é o Filho de Deus? E nós lemos, irmãos, que a cidade toda foi ao encontro de Jesus. Diga glória a Deus. E diz que muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, olha o que a palavra faz. Olha o que a intimidade com Deus, com Jesus faz. Ela transforma a nossa vida. Irmãos, aquela mulher, ela ficou tão feliz ao ouvir a verdade. Ela ouviu uma verdade dura. Você já teve sim, o que tem não é seu, irmãos. Mas ela ouviu. Fale assim: quando Deus fala, eu não me ofendo, eu aceito a verdade para a minha transformação. Irmãos, e algo aconteceu dentro dela naquele momento. Ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre, porque Deus se importou com a vida dela. O pior, irmãos, é quando Deus não fala nada. Fale: o pior é quando Deus não fala. Irmãos, o pior pai não é o que corrige, é o que não corrige. O pior pai é o que não fala, o que se omite e deixa tudo como está. Agora, irmãos, mesmo que a criança não entenda no momento, mas quando ela crescer, ela vai dizer: o meu pai soube me educar, porque ele falou a verdade para mim. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele não se importa com o nosso passado. Ele diz que do nosso passado, dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Diga aleluia. Se nós confessamos nosso pecado, irmãos, Ele
pecado, Senhor, me perdoe por isso. Ele, o quê? Não, Senhor, me perdoa por isso. Eu não lembro disso. Sabe por quê? Porque ele já te perdoou, ele já esqueceu, irmãos, acabou, diga aleluia. Sabe com o que Deus se importa? Com o que nós vamos fazer daqui para frente? Qual vai ser a nossa reação? Tá, tudo bem, eu errei até 10 minutos antes de vir para o culto. Pequei horrivelmente. Irmãos, você se arrepende, Deus perdoa, aí Ele quer saber o que você vai fazer daqui para frente. Não interessa o que aconteceu, diga aleluia. E outro, irmãos, Deus não guarda mágoa. Amém? Fale, o meu Deus não guarda mágoa. Diga aleluia. Deus, irmãos, Ele é tão bom, é tão maravilhoso, que tem um livro na Bíblia que chama Judas. Será que nós, se escrevêssemos um livro e fôssemos dividir em capítulos, teríamos coragem de pôr o nome em um dos livros daquela pessoa que, sabe, irmãos, que nos traiu, ou que nos feriu, ou fez coisas horríveis contra nós? Deus, Ele fez questão de usar alguém por nome Judas. Eu acho que Deus estava querendo dizer assim: eu não tenho mágoa nenhuma, eu vou usar o Judas, não aquele, é claro, mas tem pessoas que só de ouvir falar o nome da pessoa que o feriu, ele fica nervoso, o coração dispara, e o ódio começa a já ferve. Tem gente que fala, o sangue ferve, só de olhar para aquela pessoa, só de ouvir falar o nome dela, acaba o meu dia. Irmãos, Jesus não tem problema nenhum se eu ficar falando aqui o dia inteiro, Judas, 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 Judas. Ele não vai se lembrar de coisa alguma, porque Deus não guarda mágoa de ninguém. Diga glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor, aleluia. Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Você pensa que Jesus estava magoado com aquela mulher? Não, mulher, você pisa muito na bola comigo, você peca muito, eu estou magoado com você. Coisa nenhuma, irmãos. Quando a mulher largou o cântaro dela ali, Jesus já sabia o que ela ia fazer, que ela ia pregar para a cidade. Jesus poderia falar, viu, mulher, você não pode fazer isso. Por quê? Já falei, você sabe por quê. Irmãos, quando o Senhor fala, Ele nos transforma por dentro. E aquela mulher, irmãos, ela teve talvez um entendimento que nunca tinha tido na vida dela, e na alegria dela, ela deixou a vergonha de lado. Ela não queria mais saber se ela era uma mulher discriminada. Sabe, irmãos, tem pessoas que vivem a vida inteira com aquele complexo: ninguém gosta de mim, ninguém quer me ver, ninguém me dá atenção. Se eu for falar na cidade de Jesus, vão me apedrejar, vão zombar de mim. Irmãos, tudo que nós precisamos é ouvir a voz dele. Cai tudo por terra, a vergonha cai por terra, a timidez cai por terra, complexo de inferioridade cai por terra. Se o diabo vier te acusar, mulher, olha a tua situação, sai fora, Satanás, eu vou falar de Jesus para a cidade inteira de ouvir. Aplaude, exalte, glorifique o nome do Senhor. Cala a boca, diabo, cala a boca, sai da minha frente. Quem é você para me acusar, se o meu Jesus Cristo passou minutos falando comigo? Meu coração está queimando de alegria, de gozo. Se Ele não me amasse, Ele não falaria comigo. Se Jesus tem falado com você, irmãos, ainda que seja coisas duras, é porque Ele te ama demais. E vou dizer uma coisa para você: se você quiser ser usado por Ele, fique à vontade, fale dele para quem você quiser, a hora que você quiser, onde você quiser. E se você quer saber demais, e se você não tiver nenhum problema com o seu passado, se você crê que Ele já te perdoou, você vai ganhar muitas almas para Ele. E você pensa que Ele vai ficar assim: não, você não pode fazer isso, você não pode. Irmãos, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Uma vez perdoado, está perdoado. Uma vez que Ele diz que não há maldição contra você, não há maldição. E se não há maldição, e se Ele me ama, eu posso também ser útil para Ele, a hora que eu quiser, onde eu estiver. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém.
Diga aleluia. Aleluia. A mulher menos provável que poderia ser usada por Deus foi a mais usada. Vieram os homens da cidade, justo com quem que ela foi falar? Com homens. Porque a gente sabe que naquele tempo os homens detonavam as mulheres numa situação como a dela. Detonavam. Entendeu, irmãos? Eram difamadas. Pois ela foi justo para aqueles que talvez a difamavam. Só que ela estava com tanta glória. Porque quando você passa minutos ou horas na presença de Deus, irmãos, a glória dele vai pegar em você. A presença dele vai pegar, não adianta. E aquela irradiação de glória pegou, né, irmãos? Porque quando Deus fala, a glória de Deus vem junto com a palavra vem com poder de libertação, de restauração, de cura, de milagres. E quando o Senhor falou para Paulo, eu sou contigo, Paulo, acabou o medo de Paulo, irmãos. Paulo não tinha mais medo de nada. Eu sou contigo, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te ferir. Por quê? Porque eu tenho muito povo nessa cidade, eu amo eles, e é você que vai levar a minha palavra para eles. Irmãos, foi aquela mulher que levou a palavra para aquela cidade, anunciou Jesus Cristo para toda aquela cidade, e por causa daquela atitude, muitos, talvez centenas de pessoas foram salvas completamente dos seus pecados, nasceram de novo para a honra e glória do Senhor. Quem pode aplaudir e exaltar a Ele? Às vezes, irmãos, quem mais coloca obstáculo somos nós mesmos. O que as pessoas falam não tem poder de me atingir. Se o Senhor já falou comigo, acabou. Depois que Ele fala, te amo, irmãos, pode o mundo inteiro te odiar, já era, acabou. A voz dele é poderosa. Irmãos, o que tem me sustentado até aqui é ouvir a palavra, irmãos. Mas eu nunca ouvi. Irmãos, Deus fala, você lê a Bíblia e o versículo abre na sua mente. Deus falou com você. Eu tenho vivido de revelação, eu tenho vivido de ler a palavra e Deus mostrar a verdade. Isso é Deus falando. Diga glória a Deus. Você pode ouvir a voz dele. Já ouvi uma vez, duas também. Mas se isso não acontecer, irmãos, você vem na igreja e vai falar. Talvez não vai falar o que você quer, mas você vai saber que ele falou com você. Aleluia. E quando ele falar com você, tenha certeza, algo aconteceu dentro de você. Se alegre, porque o Senhor vem, quando ele fala, vem com libertação, com restauração, te liberando para fluir debaixo da sua palavra, irmãos. Libertando você do seu complexo, libertando você da sua culpa. Mas eu pequei demais. Irmãos, acaba. É só passarmos tempo na presença de Deus, tudo isso aí acaba. Essa condenação, sabe, esse negócio de achar, eu acho que Deus não olha mais para mim. Ele está falando assim, meu filho, eu não só estou olhando, quero te abraçar, dar um beijo, pôr no colo, quero te alimentar, quero te dar um banho, quero passar talquinho, quero deixar você limpinho, porque você é meu filho. Quando o filho pródigo voltou do mundo, irmãos, todo sujo de lama, sem roupa, descalço, o que o pai fez? Seu porco imundo, seu sujo, sem vergonha, pegou herança, vai, suma daqui, vai para o mundo. Manda pegar o bezerro cevado. Para quê? Vai ter churrasco aqui, chama os músicos, comecem a tocar. Talvez já chegou beijando o filho, abraçando, já saiu dançando com ele. Diga glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor quer é você na presença dEle. É só isso que Ele deseja. E o que importa é a partir de agora. O que você vai fazer a partir de agora? Como nós vamos agir? Irmãos, toda vez que Deus tem em nós o interesse de mudar e o desejo de conhecê-lo, irmãos, pode ficar tranquilo. Ele nunca vai te lançar fora. Ele diz, ninguém, fale ninguém, que
vem a mim, eu lançarei fora. Se entrar uma pessoa aqui que falou que matou 200, se ele vier para Jesus, não vai ser lançado fora. Quem tem fé para crer assim, diga amém. Não lança. Que pecado não tem tamanho. A Bíblia diz que aquele que mente é filho do demônio. Quem matou 200 é filho do diabo também, é a mesma coisa. Você está entendendo, irmãos? Agora, o que importa é quando essa pessoa ouve a palavra, entende a palavra e fala: não, a partir de agora eu não quero matar mais, eu morro de vontade de matar, mas não quero. E ele começa a orar: oh, glória, aleluia, Jesus, me dá força, Jesus. E de repente ele é batizado no Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer, irmãos? A vontade de matar os outros e brigar vai embora, e ele se torna um homem de Deus. Diga glória a Jesus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Fala: tudo que eu preciso é ouvir a voz de Deus. Agora, irmãos, olha que coisa está aqui vamos ler, irmão, abre aí 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Glória, glória, aleluia. Olha lá: porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Fala: quem ora em línguas fala mistérios. No mesmo, agora o versículo 4: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Diga aleluia. Fale assim: o que profetiza edifica a igreja. Irmãos, profetizar é falar por inspiração divina. Você crê que eu estou falando aqui por inspiração divina? Quem crê, diga aleluia. É uma profecia, é uma palavra revelada. Mas eu já conhecia essa palavra. Irmãos, é uma palavra revelada para aqui, agora, para esse exato momento e para nós que estamos aqui. Isso é uma palavra profética. Pode ser uma palavra já muito conhecida, mas falada na hora certa, no lugar certo, para as pessoas certas. Isso se chama profecia. Quando isso acontece, eu sou edificado. Falei: quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Agora, irmãos, raciocine comigo. Se a profecia me edifica e a oração em línguas me edifica, isso significa que a oração em línguas tem o mesmo poder da profecia. Ou seja, a profecia é para a igreja, quando alguém é usado para edificar você. E a oração em línguas é quando você não está na igreja, mas está na sua casa, na rua, no carro, onde você estiver. Se você estiver orando em línguas, é como se alguém estivesse profetizando o tempo todo sobre a sua vida. E profetizando, sabe o quê? Só coisas dos céus, porque quem ora em línguas fala os mistérios de Deus. Então, irmãos, levante a sua mão. Ora em línguas um minutinho aí. Eu posso, claro que pode, demorou. Já devia estar orando em línguas há 1 milhão de anos. Aleluia. Sabe o que aconteceu agora, irmãos? Você recebeu uma profecia. Mas eu não entendi nada. Mas o seu espírito entendeu, porque a minha mente fica infrutífera. Mas quando eu oro em línguas, eu oro nos mistérios de Deus. E se eu sou edificado, é porque tem o mesmo poder da profecia, da palavra inspirada por Deus. Isso significa, irmãos, que eu posso ouvir Jesus a todo momento e em todo lugar.
E se eu ouvir Ele toda hora, em casa, venho na igreja, profecia, é Deus falando na igreja, é Deus falando no carro, é Deus falando no meu quarto, é Deus falando quando eu estou tomando banho, é Deus. Irmão, vai chegar uma hora, você vai chapar, você vai começar a endoidar por Jesus. Show do trabalho. Porque, irmãos, é impossível você ouvir Ele, a voz dele no seu espírito, e não ser transformado. Olha, irmãos, o mundo pode estar caindo ao teu redor, mas deixa caindo lá e deixa a profecia ali entrando em você. Deixa o Espírito Santo trabalhando no seu interior. Vai começar a acontecer uma coisa engraçada. Você vai assustar com você. Quando era para você estar totalmente desesperado, você sentirá uma sensação de alegria e paz. Você vai falar: Deus está ficando louco, porque era para eu estar morrendo de nervos agora, era para eu nem estar na igreja. Mas, irmão, sabe o que aconteceu? Você ficou muito tempo na presença dele e ouvindo ele. Aí aconteceu igual aconteceu com Paulo. O Senhor falou: eu estou com você. O medo sumiu. Você não vai sofrer, acabou o sofrimento. Ninguém vai mexer em você, acabou. Por quê? Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós que estamos aqui. Diga aleluia. Aleluia. E a nossa vida, irmãos, ela gira em torno do propósito de Deus para a nossa vida. E eu tenho certeza, há um propósito para você estar vivo aqui agora. E se você se propor a estar no propósito de Deus, Ele vai falar: então, a partir de agora, você não vai sofrer, a maldição não vai pegar em você. E se você quiser, você pode me ouvir o dia todo e toda hora. E quanto mais você me ouvir, mais paz, mais alegria, mais fé. E poderá chegar ao ponto de você deixar tudo o que está fazendo para ir falar com um mendigo na esquina, para ir visitar alguém que está necessitado, impor as mãos sobre o enfermo para ele ser curado. Quem crê, diga glória a Deus, aplauda e exalte o nome do Senhor. Aleluia! Não se preocupe com o que você vai fazer. Se preocupe com quem você está falando, com quem você está ouvindo, irmãos. Se você está ouvindo a profecia na casa do Senhor, e se você está ouvindo a profecia que vem através da oração em línguas, os mistérios de Deus, irmãos, vai acontecer, não tem como não acontecer. Sua vida vai ser edificada, porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, aquele que ouve a profecia é edificado. Fale: eu posso ser edificado e me edificar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu posso me edificar quando eu quiser, onde eu quiser e a hora que eu quiser. E quando eu vou na igreja, continua a edificação para a glória do Senhor. Amém? Fique em pé no teu lugar. Aí, irmãos, vamos poder bater em você vai dar risada. Por que os apóstolos, eles apanhavam, irmãos, e ficavam alegres? Irmãos, eles ouviam Deus o tempo todo: te amo, meu filhinho querido, orando em línguas, e talvez o Espírito de Deus falando para eles: eu te amo, meus filhos, isso ainda é nada. A hora que eu trouxer vocês para cá, vocês vão ver o que é gostoso. Fica tranquilo, a vida aí é curta, mas tem uma coroa de glória esperando vocês aqui. E eles ficando alegres, sem entender. Mas o Espírito entende a voz do Espírito Santo. Amém? Diga glória a Deus. Saia do teu lugar, venha até aqui à frente. Nós vamos orar, aleluia. Vamos profetizar.